um livro para se sorrir, nem para cantar, nem para dançar, nem para aplaudir. Talvez façamos isso amanhã. Talvez amanhã à noite a gente canta, salte, aplauda, pelo menos durante a pregação. Os nossos levitas já nos levaram a esse êxtase de alegria. Mas o livro de Lamentações já diz por si só o que é. É um homem que está com a sua alma trancafiada, que está em depressão profunda, que está à beira da síndrome do pânico. Um homem que está fazendo uma oração de desespero. Na verdade, Jeremias, ele está diante de Deus, e não sei se faltava muito tempo ou pouco tempo para que a sua morte chegasse. Ele escreveu esse livro quando ele estava nas masmorras de um palácio. Perceba, ele não estava em uma prisão, ele estava em uma masmorra. Quem conhece a diferença, que não sabe, eu vou apresentar agora. A prisão era feita acima da terra, ou no nível da terra. O calabouço não, era feito no subsolo. Não havia luz, como era feito muito abaixo do solo, por causa das infiltrações de água, deixavam o doente 2 vezes mais doente. Jeremias termina os seus dias com um problema gravíssimo no seu pulmão, com um problema gravíssimo de respiração, e é o único profeta da Bíblia, o único, repito, o único, que profetizou por 40 anos, e nunca viu uma de suas profecias se cumprir. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar você ouvir Deus falar com você na sua infância, e você dialogar com Deus dizendo, eu sou só uma criança, e o Senhor dizer para você, não digas eu sou uma criança, porque é você que eu quero usar. E você dizer, mas quem sou eu? E o Senhor revelar assim, você é só barro, mas eu sou o oleiro, que quando pego o barro, transformo ele em um grande vaso. O Senhor fazer promessas fantásticas para a sua alma, e de repente você na sua adolescência, pensar que você vai ser um ícone da sua geração. E ele se entrega, ele entrega as suas faculdades mentais, as suas faculdades emocionais, ele entrega a Deus a sua alma, e começa a profetizar. Mas ele não tem a alegria de ver nos seus dias nenhuma de suas profecias serem cumpridas. E por isso, ele está preso agora no calabouço. A nomenclatura que deram a ele no seu tempo era de falso profeta. Porque um homem profetizar uma vez e não se cumprir, ainda vai. Mas profetizar 40 anos, todos os dias falando, e nada se cumprir. Eu posso imaginar a dor, a frustração, a angústia desse homem, que para ajudar, termina com uma tuberculose. E antes de morrer, ele dobra os seus joelhos e faz a sua última oração. E a última oração dele está no versículo que eu li. E a oração dele era essa: Senhor, renova os nossos dias como antigamente. E eu fiquei imaginando o que é que ele queria dizer com isso. O que o profeta estava dizendo com renovar os nossos dias como antes? Ele que viveu num período antes do cativeiro, que viu a glória de Israel aparecer, que possivelmente ouviu o eco dos cultos que haviam dentro do santuário de Salomão. Um homem que viu, pelo menos a sombra da grande Shekinah que cobria a terra no seu tempo. Um homem que ouvia falar das manifestações teofânicas do próprio Deus, quando o anjo do Senhor caminhava na terra. E o anjo do Senhor na Bíblia era o próprio Deus encarnado numa forma que os homens pudessem vê-lo. Porque a Bíblia diz que quem vê Deus como ele é, morre. Então quando Deus queria vir ao homem, ele se travestia de anjo. E isso leva o nome de teofania. Ele estava clamando a Deus para que os dias dele pudessem voltar naquele tempo. Num tempo em que Israel tinha todos os motivos para crer que Deus era Deus. Para acreditar que a história do seu povo era uma história metafísica, era uma história invisível, incrível, carregada de sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele teve a infelicidade de ver nos seus últimos dias a sequidão, a tristeza, o vazio, o silêncio, os dias mais escuros de Israel. E ele terminou seus dias assim, na escuridão da escuridão. E por que estou falando isso? Porque eu vivo nesses dias. É como se a história se repetisse com o passar dos anos. Nós sabemos que o mundo é cíclico. Tudo que hoje existe, um dia já existiu. E amanhã não haverá nada de novo debaixo do sol, diz a Bíblia, porque tudo já aconteceu, está acontecendo e voltará a acontecer. Tudo é cíclico. E deveríamos aprender com o passado. Mas o ser humano tem uma mente muito estranha. Para ele só vale o presente e a prospecção do futuro. Mas um homem ou uma mulher que não olha para o seu passado, ele nunca conseguirá ter paz no presente e muito menos força
para encarar o futuro. E não importa como tenha sido o seu passado, se de glória ou se de derrotas. O que nós fazemos com o passado é o que importa. Transformar ele em um chapéu ou em um tapete é uma escolha do homem. Viver olhando para o passado com pena de si mesmo, ou olhar para o passado e usá-lo como figura e dizer, vou ser melhor do que o passado. É isso que Deus espera do ser humano. Jeremias, nos seus dias, antes de fechar os olhos, pediu a Deus que renovasse os seus dias como antes. E eu pensei muito sobre isso. E fiquei imaginando e me lembrando que o nome que esta igreja carrega, não poderia talvez pregar isso, pastor Wesley, em outra igreja, mas aqui eu posso. O nome Assembleia de Deus é um nome muito forte. Uma igreja que leva essa nomenclatura, ela não é uma igreja normal, é uma igreja fundada debaixo de alicerces, ou sob alicerces profundos e místicos. Místicos ao ponto de homens e mulheres normais serem chamados de anormais. E talvez seja isso que Deus gostaria que nós voltássemos a repensar nessa noite. Que o que nós estamos aqui vivendo agora, nesse momento, não é só um culto, não é só uma reunião, não tem nada a ver com, ou pode até ser parecido com uma reunião social, mas não é uma reunião social. Aqui nós estamos em um quartel-general nessa noite. E nesse quartel-general precisamos receber armamento pesado para encarar o verdadeiro inimigo, que não está entre nós. Alguns entre nós até achamos que os inimigos somos nós mesmos, mas não. Esses inimigos que nós julgamos ser inimigos não são inimigos, são amigos e mal sabem. O verdadeiro inimigo está fora dessas quatro paredes. E ele está lá fora te esperando quando esse culto terminar. Ele não entra aqui porque esse lugar é protegido. Mas lá fora ele vai cravar as unhas na sua mente, vai mexer com o seu coração, vai roubar a sua alegria, vai plantar sementes estranhas na sua alma. E só há uma maneira de vencer esse inimigo. Esse inimigo não se vence no murro. Esse inimigo não se vence com artes marciais. Satanás não respeita a roupa bonita, nem cabelo bem feito em algum lugar de beleza. Satanás não respeita você porque agora você é um poliglota, porque tem um documento aqui da Inglaterra. Satanás só respeita um homem e uma mulher quando, olhando para dentro deles, ele enxerga fogo, ele enxerga a presença do Espírito Santo. E eu quero nessa noite pregar uma linguagem muito fácil. Quero despertar aqueles assembleianos que estão aqui e que, como eu, às vezes olham para o culto, olham para o dia a dia e dizem assim: Senhor, renova os nossos dias como antigamente. Não é ser saudosista apenas, mas já sendo. Mas é lembrar daquilo que nos impulsionou a chegarmos até aqui. Pela casa de Wesley, pela igreja dele, em alguns momentos hoje, depois da felicidade, também veio a frustração. Veio a tristeza de ouvir a guia turística falar assim para mim, pastor Wesley: a última vez que esta casa encheu, e ela falava isso com os olhos esbugalhados, nós tivemos 5 cultos, com mais de 1.200 pessoas em cada culto, foi quando a rainha aqui dentro esteve. E ela falava da rainha como se a rainha fosse maior do que o rei dos reis. E é muito triste quando uma casa de oração enverga por esse lado. É muito triste quando um crente só pode contar coisas de centenas de dias atrás, meses atrás. Porque uma vez que você entra num santuário como esse, você não pode entrar aqui dentro com aqueles pensamentos de que você já sabe o que está acontecendo, já sabe o que vai acontecer e já sabe onde vai dar. Não! Ao entrar aqui dentro, devemos ser tomados por uma surpresa. Devemos entrar aqui dentro acreditando que a qualquer momento do culto pode explodir uma glória de cá, de lá ou dali, e o Senhor surpreender a nossa alma. Mas é claro que para isso acontecer nós precisamos cavar os nossos poços que estão entulhados e voltar a buscar água fresquinha da fonte. Precisamos lembrar quem é a pessoa que está aqui administrando o culto nesse momento. E eu não falo dos líderes com a sua liturgia, eu falo daquele que vem aqui para nos conduzir à presença do Senhor, que é o Espírito Santo. E só para lembrar essa figura linda da terceira trindade, ou a terceira pessoa da Santa Trindade, que ao entrar numa reunião como essa, mesmo sendo poderoso, glorioso, gigantesco, forte, ao entrar aqui dentro não opera como nós pensamos que ele pudesse operar, porque quando pensamos na figura de Deus, achamos que Deus pode tudo e faz tudo que ele quer a qualquer momento. Todavia, esse Deus do qual estou falando, no século presente, colocou uma barreira, chamam de barreira entre nós e ele, chamada de livre-arbítrio. Mesmo estando aqui, mesmo tendo recebido você naquela porta, mesmo estando passeando no meio da igreja agora, em alguns momentos ele derrama sobre você uma unção de alegria, em outros uma emoção mais forte, em suas lágrimas descem. Mesmo querendo fazer o céu descer aqui, ele não pode. Não que ele não pode porque não tem poder, ele não pode
porque ele não pode ir contra a sua vontade. Olha, tente entender isso. Eu estou dizendo que ele é Deus, é poderoso, é criador, cria do nada todas as coisas, mas mesmo sendo tão poderoso, ao entrar aqui dentro, ele respeita você. Ele respeita o seu pensamento, ele respeita a sua alma, ele respeita o seu espírito, ele respeita o seu estado emocional. Ele entende você não dar glórias a Deus porque está triste. Ele compreende você não se expressar porque você teve um dia ruim. Ele até compreende saber que nesta semana você teve experiências horríveis e por isso talvez você não consiga abrir a boca para dar um glória ao nome dele. Ele até compreende, mas ele também gostaria que você compreendesse que na presença dele todas as coisas podem mudar instantaneamente. Que na presença dele um grito de glória a Deus faz a diferença entre a tristeza e a alegria profunda. Eu queria que você se lembrasse que dentro dessa igreja tudo pode acontecer nesta noite. E isso não depende do pregador. O pregador é apenas o regente de um grande coral. Mas se o coral ou os músicos que estão aqui sendo regidos estiverem com seus instrumentos desafinados, não tiverem coragem de tocar ele à altura daquilo que sabem, nada vai acontecer. Será uma sinfonia ou uma cantata que vai ficar para sempre marcada na história como tendo sido a pior de todas. Mas se os instrumentos estiverem afinados, se os músicos estiverem inspirados, nós vamos dar a Deus nessa noite algo que há muito tempo talvez ele não receba. E quem sabe nessa noite ele nos dê também algo que há muito tempo a gente não receba. Quem sabe hoje você esqueça o seu lindo salto, senhorita Luiz XV. Quem sabe você esqueça que você gastou quase 1 hora na frente do espelho para ficar desse jeito. Quem sabe nessa noite ele faça você esquecer que por um momento você não é só um ser humano, que mesmo sendo um ser sociável, tendo que se apresentar da melhor maneira possível, porque um ser humano vive da sua aparência, esquecer por um momento e lembrar que aqui dentro nós viemos para outra coisa, para outro fim. Se a sua maquiagem se borrar, fique tranquilo, você tem uma nova maquiagem na bolsa e tem um banheiro lá embaixo te esperando. Para não quebrar o salto é só tirar o sapato. Agora, por favor, não deixe essas coisas impedirem você de dar a ele o que é dele, de buscar a ele como ele quer que você busque. O Senhor não quer que passemos aqui algumas horas apenas olhando para o pregador fixo, parecendo uma coruja, só concordando com a cabeça ou discordando. Não! Isso aqui, como eu disse, é uma orquestra, e a orquestra depende de todos os músicos. Cada instrumento dê a Deus o seu som, cada músico dê a Deus a sua participação, e façamos deste o melhor culto que nós tivemos até agora. Você crê nisso? Concorda comigo? Levante a mão direita para o céu, por favor, chacoalhe ela. Agarre o ombro de quem está do seu lado. É nessa hora que eu vejo aqueles que querem e os que não querem de verdade. Isso, tem gente que nem para me obedecer presta. Agarrou o irmão, chacoalhe ele até ele ficar irritado. Não, tira ele do lugar de verdade. Sacode, diga: Deus te trouxe aqui para isso hoje. Diga: Deus quer sacudir a sua fé. Deus quer sacudir os dons do Espírito que estão dentro de você. Isso aqui não é uma reunião normal, isso aqui é uma reunião de pentecostais. Pentecostal que se preza, dança, roda, pula, fala em línguas, grita, adora, interpreta, participa. Renova os nossos dias como dantes. Houve um tempo em que Adão no Éden sentiu falta dos seus velhos dias. Pergunte quais? Só digo que se todo mundo perguntar. Os dias em que todo finalzinho da tarde o próprio Yahvé descia lá no jardim, sentava com ele, talvez em um tronco de árvore cortada, para tomar um chá das 5, como fazem vocês aqui nesse país, para comungar com seu filho as suas histórias, para repartir com ele os seus pensamentos e os seus mistérios. Mas houve um dia que Adão bloqueou tudo isso. Não partiu do céu. Nunca parte do céu o silêncio. O silêncio parte da terra. Raramente um pai pune o filho com as costas. Geralmente é o filho que provoca o pai e se afasta dele. Houve um tempo em que Adão, quando saiu daquele velho Éden e caminhou pela terra e viu o seu suor escorrer sobre a sua face, viu a sua bela mulher Eva se transformar, ver o seu corpo se destruir com o passar do tempo, ver os seus filhos em uma briga até que um deles mata o outro. Houve tempos em que Adão, quando ia dormir, olhava para o céu e também falava isso: Senhor, renova os nossos dias como dantes. É da alma do homem buscar coisas boas nas suas memórias.